Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Márcia Nazário e vou estar com vocês hoje na disciplina de História do primeiro ano do Ensino Fundamental. Vem comigo! Então, pessoal, hoje nós estamos no dia 19 de novembro e é comemorado o Dia da Bandeira. Então, já trouxe aí para vocês lá atrás a nossa bandeira, né, gente? A bandeira do nosso país, a bandeira brasileira. E vocês sabem a história do Dia da Bandeira? Sabe não? Então, vamos saber um pouquinho agora, vamos estudar um pouquinho desse Dia da Bandeira e o porquê ele é tão importante para a história do nosso país. Vamos lá? Presta atenção, hein? 19 de novembro é o Dia da Bandeira. O Dia da Bandeira, comemorado anualmente no dia 19 de novembro, é uma homenagem à bandeira brasileira, que foi criada logo após a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Assim, o Dia da Bandeira passou a ser comemorado somente após a proclamação da República. Então, gente, ó, a gente vai perceber aí, né, que o Dia da Bandeira, ele vai falar lá, ó, só foi comemorado a partir da proclamação da República. Então, a gente está no dia 19, mas teve um dia essa semana que foi o dia da proclamação da República, que inclusive é feriado nacional. Você sabe que dia é esse? É o dia 15 de novembro. Então, para a gente saber um pouquinho do Dia da Bandeira, a gente tem que estudar também um pouquinho da Proclamação da República. Então, vamos saber o que é a Proclamação da República? Vem cá comigo. Então, esse dia, ele é feriado, porque celebra a data em que o regime republicano foi proclamado no Brasil. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Com a mudança do regime monárquico para o regime republicano, Dom Pedro II foi destituído como imperador, dando lugar ao primeiro presidente do Brasil. Então, gente, ó, lá no passado, lá no início da história do nosso país, nós tínhamos uma monarquia, é um regime, monarquia, e existia um imperador, aquele que mandava em tudo e em todos, que era Dom Pedro. No dia 15 de novembro, nós tivemos a proclamação da República. Então, nós saímos de uma monarquia, que tem um imperador que mandava em tudo, para um regime republicano, que tinha um presidente, que mandava também, viu? Mas que tinha e delegava poderes para outras pessoas, né? Pessoas das províncias, hoje o que a gente chama de estado, né? Não existem os governadores estaduais, e existe um presidente, e existem os prefeitos. Toda essa delegação de poder, né? Esse poder que não está só no presidente, mas que tem poder o governador, que tem poder o prefeito, isso se dá a partir do dia 15 de novembro de 1889, né? Claro que de lá para cá a gente teve uma série de mudanças, mas a gente mudou também na forma de governar o país, saindo de um regime monárquico para um regime republicano, que é esse que existe até hoje, né? Com a questão dos poderes aí descentralizados. Então, cada instância existe uma pessoa, um representante do povo para coordenar, para liderar, né? Então, esse é o motivo da proclamação da República no dia 15 de novembro de 1889. E a partir daí, do dia 15 de novembro de 1889, com essa mudança de regime aí, de organização do nosso país, eles pensaram também, olha, existia aí um regime passado, existia um imperador que mandava em tudo. Agora nós temos um presidente. Então, a gente vai mudar também a bandeira do nosso país. E assim foi feito.
E no dia 19 de novembro é que a gente começa a ter esse novo olhar para essa nova bandeira que é cheia de significados, que é cheia de compreensões diferenciadas. Vamos lá saber mais um pouquinho sobre isso? E aí, gente, ó, a imagem do Marechal Deodoro, junto com os militares, né, nesse momento aí da proclamação da República, né, onde tira aí o Dom Pedro e institui um presidente, né, o primeiro presidente do país. E essa aí, gente, era a antiga bandeira, a nossa bandeira do tempo do Brasil Império. Olha lá, gente, lembra um pouquinho, né, dessa bandeira que a gente tem hoje, né? As cores, tudo. Mas vocês percebem que existe uma coroa aqui, né? Essa coroa, ela representa a questão de Portugal, né? Acho que vocês já estudaram um pouquinho o descobrimento do Brasil, estudaram que o nosso país foi colonizado por Portugal e que o nosso imperador, ele era, né, era Dom Pedro, era um português. Então aqui falava, né? Essa coroa aqui era a coroa portuguesa que mandava, né? Era a superioridade portuguesa nessa época. E essa era a nossa bandeira antiga, certo? Traz um traçozinho, né, da bandeira atual, mas também traz essa questão dos elementos de mudança, né? E aí, dentro desse contexto histórico, né, a nova bandeira brasileira foi resultado direto da proclamação da República, né? Então, quando a gente proclama a República, a gente já tem essa mudança também da representação da bandeira, que aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. E esse evento, gente, resultou na queda, né, na monarquia, que foi substituída pela forma de governo republicano, que foi um pouquinho que eu expliquei agora. E a proclamação da República foi um movimento encabeçado pelo Exército Brasileiro, que, a partir de um golpe, destituiu o gabinete ministerial e obrigou a família real a sair do Brasil. Então, a família real, que era a família portuguesa, que dominava, né, toda a questão do regime aqui do nosso país, ela foi destituída, né, ela voltou para Portugal, e os militares, né, junto com o novo presidente, o Marechal, né, Deodoro da Fonseca, ele começou aqui a reger e a dominar as coisas no Brasil. E aí, para isso, gente, eles pensaram num novo símbolo, né? Esse símbolo que representasse esse novo mundo no Brasil, esse novo movimento, né? Então, se vocês fossem fazer uma bandeira para vocês aí em casa, né? A bandeira que vocês defendem, a bandeira que vocês... fosse uma bandeira da vida de vocês. Como seria essa bandeira? Já pensou em construir uma bandeira? Constrói uma bandeira e depois mostra à sua professora como seria a sua bandeira das coisas que você mais gosta, das coisas que você defende e das coisas que você acha super bacana, tá certo? E aí, gente, né, as cores da bandeira, né, elas foram representadas, né, com o verde, o amarelo, o azul e o branco. E a escolha dessas cores remota a fatores relacionados com a história portuguesa, né? Então, vamos ver a origem dessas cores? E aí, o verde, né, nesse momento, quando a gente fala assim, né, o verde da bandeira que remete às nossas florestas e tudo, né? Mas também faz menção a povos que habitavam a Portugal há mais de 2000 anos. O verde tornou símbolo de luta dos portugueses pela liberdade e passou a ser utilizado como cor nacional pelos portugueses durante as guerras contra os mouros. O amarelo passou a ser utilizado no brasão de armas de Portugal logo após a conquista de Algarve, região ao sul do país, em 1250. Pode-se fazer menção também à cor da casa dos Hamburgo-Lorena, destinada à qual fazia parte Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro. E o azul e o branco foram adotados a princípio em Portugal a partir do século XI. O azul e o branco popularizaram-se no Brasil após terem sido adotados como as cores de algumas capitanias hereditárias. E aí essas cores, gente, que a gente diz assim, né? O branco da paz, o azul que remete aos nossos mares, o verde que remete às nossas florestas, né? Isso, o amarelo, a questão do ouro, das riquezas que nós temos também, mas existe a questão de um contexto histórico, principalmente advindo da história dos portugueses, né, que tanto influenciaram aqui o nosso país.
E aí, gente, dentro dessa questão do Dia da Bandeira, que é comemorado no dia 19 agora de novembro, a gente tem também algumas curiosidades. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando a gente passa aí, né? Quando a gente passa pelos lugares, principalmente os lugares públicos, a gente vai ver que existe, né, aqueles lugares de colocar a bandeira, por exemplo, né? Se vocês passarem na frente da prefeitura, vai ter lá, né, hasteada a bandeira nacional, vai ter hasteada a bandeira do município, né? E isso tudo representa a questão mesmo do respeito, a questão da nacionalidade, né? E isso vem com a questão da história, né, do Brasil mesmo, né? Então a gente tem aí uma proclamação da República, a gente constitui uma nova bandeira, essa bandeira vira símbolo dessa nova realidade e a gente começa a defender essa nossa bandeira, né? A gente começa a levantar essa nossa bandeira. Por isso que quando vocês passam e tem esses eventos públicos, a gente sempre vai ver a questão, o hasteamento, sempre a primeira bandeira, a bandeira nacional, cantar o hino nacional. Tudo isso faz parte de um rito, né, que evidencia essa questão mesmo histórica, né, de conquista, na questão mesmo da República Brasileira. E a questão das curiosidades, gente, né? A bandeira nacional é hasteada de maneira permanente na Praça dos Três Poderes em Brasília. No primeiro domingo de cada mês é realizada uma cerimônia de troca de bandeira. Então lá em Brasília, gente, ó, primeiro domingo de cada mês, lá na Praça dos Três Poderes, eles colocam a bandeira brasileira lá para cima, lá no topo, né? E a cada mês eles trocam também essas bandeiras, né? Porque as bandeiras também podem ficar ali sujinha, velhinha, e não pode, né, gente? Eles fazem a troca dessa bandeira. Quando são hasteadas várias bandeiras juntas, a bandeira nacional, esta é a primeira a subir e a última a descer do mastro. Então, quando vocês verem aí, por exemplo, um evento, o desfile cívico de 7 de setembro, né? Então, vai ter o hasteamento das bandeiras. A bandeira brasileira, ela é a primeira a subir e ela é a última a descer, representando a importância que ela tem, né? A importância que ela tem dentro de uma conjuntura, né? O município, o estado e o país. Então, o país sempre vai ser aí a bandeira que vai ser elevada mais ao alto e a última dizendo essa questão do respeito, da responsabilidade, né, que a gente tem em relação a essa bandeira. As estrelas, gente, aquelas estrelinhas que tem lá na bandeira, né, elas têm também uma história, né? Cada estrelinha daquela dali, ó, representa um estado do nosso país, né? Então, uma estrela é para Pernambuco, uma estrela para Paraíba, uma estrela para o Ceará, uma estrela para o Rio de Janeiro, para São Paulo, né? Para o Maranhão e por aí vai, né? E o Distrito Federal. E vocês perceberam que quando a gente faz a bandeira, gente, a gente faz um monte de estrelinhas embaixo e fica só uma estrelinha em cima, né? E essa única estrela que está acima da faixa branca corresponde ao estado do Pará, né? Que é aí onde a gente tem essa representação mesmo de florestas e tudo mais. E ela vai estar lá acima, separadinha da faixa branca, né? Então, cada estrelinha daquela ali corresponde a um estado do nosso país. A legislação brasileira proíbe que a bandeira nacional seja utilizada como roupagem. Então, você não pode pegar a bandeira aí, né, e sair vestido com ela, feito uma roupa, né? Não pode, porque a gente tem essa questão mesmo do respeito à bandeira, né? Então, as pessoas podem até colocar assim por cima, né? Acho que vocês já viram em alguns momentos essa bandeira que as pessoas colocam assim, tipo, sei lá, um cobertor, mas que elas não podem ser utilizadas, pegar e vestir, fazer uma roupa, um vestido, uma camisa, uma calça comprida, por aí vai, né? Então, não se pode, né? A legislação não permite que isso seja feito, né? Principalmente em relação ao respeito, né, gente? Esse respeito que se tem. Porque a bandeira é um símbolo, mas esse símbolo que representa uma nação.
a nação brasileira. Por isso essa questão do respeito, essa questão mesmo de você aclamá-la sabendo que tem uma história para que ela esteja ali, né? Uma história para que a gente possa preservar. E o respeito que a gente tem a esse símbolo é justamente esse, né? Ao respeito que nós temos à história do nosso país. E aí, outra curiosidade é que o hino da bandeira foi criado por Olavo Bilac e apresentado em 1906. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem hinos, né? Que hinos representam esses momentos históricos. Então, nós temos o hino nacional, nós temos o hino da bandeira, nós temos o hino da independência. Cada estado tem o seu hino, cada município tem o seu hino. Esse hino, ele também traz essa alusão, né, aos símbolos e à história contada de determinado lugar, né? Então, os hinos, eles normalmente são feitos nessa perspectiva. E aí, gente, eu trouxe só uma partezinha, né, do hino da bandeira. Queria que vocês depois pesquisassem, escutassem um pouquinho o hino da bandeira. Coloca lá, procura lá um videozinho do hino da bandeira e manda para sua professora, para os seus colegas de turma, para que vocês possam escutar nesse dia o quão bonito esse hino é, né? Então, olha o que diz lá no hino da bandeira, né? Salve, lindo pendão da esperança, salve, símbolo augusto da paz. Tua nobre presença, lembrança, a grandeza da pátria nos traz. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Então esse é só o iniciozinho, gente, do hino da bandeira, né? Escrito lá por Olavo Bilac e representa um pouquinho desse símbolo, né? Que faz a gente pensar como essa nova bandeira, né? Que a gente comemora o Dia da Bandeira no dia 19, ela é cheia de histórias bonitas para a gente pensar. Como ela representa tão direitinho o nosso país, né? Aí abarcando os estados, abarcando a questão da natureza, abarcando a importância que tudo isso tem, trazendo isso tudo em um símbolo só, que é a nossa bandeira. Mas o quão importante isso é para a nossa nação. E o hino, gente, já traz um pouquinho de como esse símbolo é importante para a gente, como ele condiciona a gente até a questão mesmo da nacionalidade, a questão do patriotismo, a gente conseguir compreender que não é só um símbolo, né? É a marca de uma história, que se prevalece nesse sentido. E aí, gente, olha, espero que vocês tenham gostado dessa aula do Dia da Bandeira e não esquece de procurar o hino da bandeira aí para mandar para sua professora, para vocês conversarem um pouquinho mais sobre a bandeira do Brasil. Além de também fazer aquela pintura bem gostosa, bem bonita da bandeira nacional, tá certo? E construir uma bandeira própria, sei lá, brasão da sua família, quem sabe, ou brasão que você queria colocar da sua sala de aula, da sua turma aí que vocês conversam pelas redes sociais. Então não esquece de pensar um pouquinho da importância histórica para se construir esse Dia da Bandeira, né? Não é só a bandeira, é a representação de uma luta, né, gente? A história vem com ela. Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula de História. Tchau, tchau!